O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou o Irã contra cobrar pedágios de navios petroleiros que tentam atravessar o Estreito de Hormuz. Dados de navegação mostram que 3 petroleiros passaram pelo estreito nas últimas horas. Quem tem os detalhes é a correspondente Priscila Yazbek, ao vivo de Nova York. Boa tarde para você, Priscila. Oi, Débora. Boa tarde a você, ao Yuri, a todos que nos acompanham. Donald Trump, então, fez mais um alerta ao Irã, falando que há relatos de que o Irã está cobrando taxas de petroleiros que passam pelo Estreito de Hormuz, e ele disse: é melhor que eles não estejam fazendo isso e, se estiverem, é melhor que parem agora. Foram as palavras de Donald Trump numa publicação que ele fez hoje pela manhã, lembrando que na terça-feira, quando Donald Trump anunciou o acordo de cessar-fogo, na terça-feira à noite, ele falou que o acordo incluía a reabertura total e completa do Estreito de Hormuz, mas o Irã disse que Israel tem violado o acordo de cessar-fogo ao fazer ataques ao Líbano, e depois disso a Guarda Revolucionária Iraniana ordenou então o fechamento do Estreito de Hormuz. Como você disse, Débora, pouquíssimos navios têm passado por esse estreito, que é uma hidrovia que na sua faixa menor, ali na sua menor extensão, tem apenas 34 quilômetros de distância, mas é uma via vital por onde passa 20% do petróleo global. E Donald Trump disse também, numa outra postagem nas redes sociais, que os iranianos parecem não perceber que não tem cartas na manga, e ele disse que eles estão usando uma extorsão de curto prazo contra o mundo através do uso de uma das vias navegáveis internacionais, e agências que fazem o monitoramento do tráfego marítimo na região reportam, como por exemplo a Kepler e a Lloyd's List Intelligence, que apenas 3 petroleiros e apenas 4 navios graneleiros passaram pelo Estreito de Hormuz num período de 24 horas. E esses navios são navios que são ligados ao Irã. A CNN também conversou com diversos analistas e transportadoras que estão acompanhando de perto a situação, e o que eles disseram é que, inclusive, o Irã está cobrando um pedágio de $2 milhões por embarcação que transita pelo Estreito de Hormuz, e uma dessas fontes disse à CNN, inclusive, que o pagamento tem sido feito em yuan chinês e também em criptomoedas, já que o Irã foi banido do sistema de pagamentos internacionais, do SWIFT, então não consegue receber pagamentos em dólar, mas estaria usando então essas outras moedas, o yuan chinês, e também as criptomoedas para receber esses pagamentos. E aí o que se configura nesse momento é que o Irã tem o controle sobre o Estreito de Hormuz, às vésperas das negociações que vão acontecer neste sábado no Paquistão, e esse é um dos pontos que devem ser discutidos. O Irã, naquele plano de 10 pontos para um acordo para o fim permanente da guerra, exige o controle total do Estreito de Hormuz e também a cobrança de pedágio no Estreito de Hormuz. O presidente Donald Trump disse que poderia conversar com o Irã sobre uma joint venture, ou seja, uma parceria de negócios para que Estados Unidos e Irã administrassem o Estreito de Hormuz, e isso, claro, que é muito irônico depois das falas de Donald Trump nessa semana, que disse que ia encerrar e que ia acabar com a civilização iraniana. Portanto, Donald Trump, depois de fazer essa forte ameaça, ele fala sobre fazer uma parceria de negócios com o Irã. O que os especialistas dizem nesse momento é que o governo americano não esperava que o Irã tivesse o controle total do Estreito de Hormuz. Inclusive, houve uma reportagem extensa do jornal The New York Times nessa semana falando sobre um pitching que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu fez na Casa Branca no dia 11 de fevereiro para convencer Donald Trump a entrar nessa guerra, e ele falou que esse plano envolvia acabar com as capacidades militares do Irã e também envolvia uma troca de regime, e nesse plano Netanyahu não alertou sobre os perigos e sobre a questão do Estreito de Hormuz, mas Donald Trump teria sido alertado, inclusive, por algumas pessoas da sua equipe, pelo chefe da agência de inteligência e também pelo chefe das Forças Armadas, o Dan Kane, sobre os riscos dessa operação e também os riscos ligados ao
Estreito de Hormuz, mas Donald Trump minimizou esses riscos e aceitou iniciar essa Operação Fúria Épica, então, que já chega aí na sua 5ª semana com esse impacto muito grande causado na economia. O preço do barril de petróleo, que estava em cerca de $60 antes do início do conflito, agora está perto dos 100, já chegou a bater os $115, mas chegou a cair 16% em um dia nessa semana, depois do anúncio do acordo de cessar-fogo. Por outro lado, e para finalizar, Yuri e Débora, o que muitos analistas de mercado dizem é que, por mais que haja algum tipo de acordo, para que a situação seja completamente normalizada, isso pode levar alguns meses. Um dos especialistas fala que isso poderia levar até 6 meses, e a situação atual é essa, de pouquíssimos navios passando, 7 navios, como eu disse anteriormente, quando o estreito antes tinha ali uma estimativa de cerca de 100 navios que passavam ali pelo estreito por dia. Então, claro que isso traz impactos muito grandes para a economia global e pode fazer com que o Irã saia de uma nação enfraquecida no início desse conflito, com crise econômica, protestos internos, e passe, se esse pedágio for aprovado, o Irã pode se tornar, ou se o Irã conseguir continuar cobrando esse pedágio, o Irã pode conseguir uma receita anual estimada de 70 a 90 bilhões de dólares, segundo uma análise feita pelo JP Morgan Energy, e isso pode transformar o Irã em uma das nações mais ricas do Oriente Médio, sem contar também no levantamento de sanções, que também é um outro ponto que deve ser discutido nessas negociações que prometem ser tensas nesse final de semana no Paquistão. Eu volto com vocês.